No caso que vamos contar agora, Jesus estava brincando com a prima e sempre vigiado por uma entidade espiritual, na tentativa de que todos soubessem quem era aquela criança. Jesus observava aquela entidade e percebeu no momento em que ela induziu a outra criança, dessas do tipo influenciável, em sua direção. Ao se aproximar de Jesus, induzida pela entidade espiritual, dá um soco em Jesus e diz: nenenzinho, brincando com meninas? E o seu silêncio irrita ainda mais aquela criança, que avança sobre Jesus e, o jogando no chão, dava vários socos em Jesus. Nesse instante, a menininha que brincava com Jesus grita: para, larga ele agora! Ela corre, pega um pedaço de pau e bate nas costas do menino mau. Ao se virar como quem dessa vez queria bater nela, ela corre e ele corre atrás. Nesse momento, Jesus finalmente dá um grito: não toque nela! Ele, furioso, se vira e continua correndo em direção à menina. A tal entidade espiritual, pronto a fazer mal a Jesus, joga uma maçã no caminho do menino que vem correndo. Ele pisa na maçã, escorrega e cai, batendo a cabeça numa pedra. A entidade olha satisfeita quando uma outra criança se aproxima do corpo do garoto mau. Após olhar sua pulsação, fala: está morto. Dá um passo para trás e grita: Eliezer morreu. Nesse momento, a entidade espiritual fala no ouvido da criança e diz: olha ali, Jesus que fez isso. Tentando, através do pensamento, induzir aquela criança de que foi Jesus o culpado. Mesmo sendo pequeno, Jesus tinha visões e viu quando a tal entidade induziu aquela criança a acusar ele. Aí Jesus disse: aquele homem ali mandou você dizer isso. O jovem olha para trás e, sem ver ninguém, porque era uma entidade espiritual, ele disse: que homem? E Jesus fala: a maçã, foi nela que Eliezer tropeçou. E todos procuram a maçã, mas ninguém a vê. Você matou ele, todos nós vimos. Jesus fica assustado, corre, chama sua mãe. Quando ela vem, encontra a mãe daquele garoto morto em desespero, abraçando seu filho. Maria vivia protegendo Jesus de tumulto, confusões ou qualquer movimento que pudesse expor a identidade de Jesus. Imediatamente, ela tira Jesus dali. Ele tenta explicar para Maria o que aconteceu. Ao chegar em casa, Jesus fica pensativo, enquanto sua mãe Maria, com um pano molhado, começa a limpar seu rosto. Quando seu pai José chegou, vendo todos apreensivos, pergunta: o que houve? E alguém diz: Jesus matou Eliezer. Nesse instante, Maria intervém dizendo: não diga isso. Ele é seu primo, ele não mataria. Não há maldade nele. Nessa altura, a multidão já estava na porta de Maria, querendo fazer justiça. Diante de toda essa confusão, Jesus ficou imóvel quando sua prima se aproxima de Jesus e diz: é só você fazer aquilo que você fez com um passarinho morto. A menina lembrou que certo dia Jesus pegou um passarinho morto, colocou em suas mãos, fez uma oração e o passarinho saiu voando. Admirada com o fenômeno, aquela garota não tinha a noção do poder que Jesus trazia em sua missão aqui na terra. Com a sugestão dele fazer a mesma coisa com Eliezer, conforme fez com o passarinho, à noite Jesus pulou a janela e foi em direção à casa de Eliezer. Chegando lá sem que ninguém visse, segurou o rosto do menino morto e disse: acorda agora. Nessa hora ele foi surpreendido com o pai do garoto dizendo: você, como se atreve a vir até aqui? Vai embora! E ao tentar se aproximar de Jesus para lhe dar uma correção, percebe que seu filho que estava morto abre os olhos. O garoto que acabava de ressuscitar, ao ver Jesus ao seu lado,
se levantou e continuou dando murros em Jesus. Quando é separado pelo pai do menino, juntamente com José, que acabou de chegar em busca do seu filho. Vendo o tal garoto vivo, todos se olhavam admirados e sem entender como isso poderia acontecer. Diante do silêncio, o homem pergunta a Jesus: onde aprendeu medicina? Nesse instante o pai diz: o menino estava morto, eu vi. A outra pessoa diz: como o menino estava morto se ele está vivo agora? Olha para ele. Estava morto por causa desse Jesus, ele está possuído. Só o Satanás fazia isso. E outro homem disse: você está reclamando porque o seu filho está vivo? E o pai de Eliezer, ainda irritado, diz: por que vocês não vão embora e voltam para Galileia? Pegue suas ferramentas, mulheres, crianças enfeitiçadas e vão embora. Estamos fartos de vocês e não os queremos aqui. Vão embora. A família de José, mais uma vez, foram obrigadas a se mudar e seguiram viagem rumo a Jerusalém. Nessa época, não havia crianças de 7 anos, porque Herodes se encarregou em matar todas as crianças, com o objetivo de matar Jesus. Durante a viagem, em determinado ponto, José disse: estamos cansados, vamos descansar um pouco. Jesus disse: eu não estou cansado, posso ir na frente? E seu pai disse: está bem, mas não vá longe, viu? Só até a passagem e lá espere por nós. Jesus, se sentindo livre, sai correndo naquela estrada, sorridente e feliz. Jesus não sabia da gravidade que era ser encontrado pelos soldados do rei. Sem esperar, se depara com uma cavalaria que estava prestes a ser atacada pelos rebeldes e certamente iria presenciar a primeira barbaridade. Isso sem contar o risco de ser identificado. Começou o ataque e, diante do confronto, ele ficou desesperado sem saber o que fazer diante do sofrimento e vendo pessoas sendo atacadas e mortas. Ao se aproximar de um rebelde caído, Jesus estava prestes a ser atingido pela espada de um soldado, quando o próprio centurião o salvou, rebatendo a espada do soldado. Nesse instante, seu pai José aparece e grita: filho! O centurião fica olhando, achando muito estranho aquele garoto ali. Mas seu pai fala para o centurião como quem pede clemência, dizendo: não temos nada a ver com isso, centurião. Não somos rebeldes, somos viajantes. O centurião, magnetizado pelo olhar de Jesus, diz: da próxima vez não haverá clemência, viu? E assim, a busca em torno daquele garoto chamado Jesus era intensa. Enquanto isso, a mãe de Jesus seguia viagem, sempre evitando contar a verdade para aquele garoto. Durante o percurso da viagem, Jesus fez um grande milagre, curando seu tio, que fazia parte da caravana. Esse milagre se espalhou e a notícia chegou ao centurião. No palácio, o atual rei, filho de Herodes, pergunta ao centurião: onde está o menino? E ele responde: não há como interrogar todos os meninos de 7 anos em Israel. O rei, enfurecido, diz: eu não quero todos os meninos, eu quero apenas um menino de 7 anos chamado Jesus. No próximo alojamento, aparecem os soldados e um deles diz: procuramos um menino de Nazaré chamado Jesus. Vocês conhecem essa família e essa criança? Conte a nós, e Roma compensará vocês. Mas, diante do silêncio de todos, os soldados foram embora. Escondidos na caverna, Maria e José conversam, dizendo: eles sabem quem somos e estão oferecendo recompensa. Temos que voltar. Jesus estava deitado, fazendo o que estava dormindo, e ouvia toda a conversa. Ele então esperou todos dormirem, e durante a madrugada, Jesus se levanta e vai até a montanha sozinho, e lá se ajoelha para falar com Deus. Diz: Senhor, Pai que estás no céu, me guie nesse caminho, proteja minha família.
e acalma os seus corações. Quando eu entrar no seu templo, por favor, aceite minhas perguntas e que eu possa receber as suas respostas. E seja feita a sua vontade. Amém. No dia seguinte, seus pais acordam. No dia seguinte, seu pai acorda procurando o menino Jesus e ninguém sabia onde encontrá-lo. Sua mãe logo pergunta: será que alguém o levou? E se desespera. Foi quando seu primo Tiago disse: eu poderia ter dito que ele iria embora, porque ele ouviram vocês dois conversarem que ia voltar. Jesus quer resposta e vocês não dão nenhuma. É por isso que ele está indo lá para a Páscoa. Sua mãe ficou atônita. Finalmente, o menino Jesus chega a Jerusalém e, em meio à multidão, segue sentido ao templo. Um guarda desconfia do viajante por causa do seu jumento e o interroga: ei, você aí com burro, qual é o seu nome? E o homem responde: Eli, de onde você vem? O homem diz: de Jericó. De repente, o guarda percebe Jesus passando e diz: ei, garoto, como é seu nome? Jesus nessa hora fica parado, olhando para o guarda, e ele insiste: nome! Nessa hora, como quem tinha a proteção divina, uma pessoa se aproxima e diz: ele não sabe falar, ele é assim desde que nasceu. Isso convenceu o guarda, que disse: vão. O homem pega na mão de Jesus, simulando para o guarda que conhecia o garoto, e vão adiante. Para o nosso desespero, infelizmente, o tal centurião também chega na cidade de Jerusalém, intuído pela tal entidade espiritual que sempre seguiu Jesus, querendo destruí-lo. Diz no ouvido do centurião: ele, Jesus, está aqui, ele é seu, ele está ao lado do rabino cego. O centurião vai por entre as pessoas. Jesus agradece ao rabino e diz: vou lembrar do Senhor. Nesse momento, o centurião diz para o seu companheiro: vamos ser discretos. E vê no momento em que Jesus sai. O centurião faz menção de ir atrás dele, mas é parado pelos gritos do rabino, que era cego, e após o abraço de Jesus, gritou dizendo: é um milagre, é um milagre, eu posso ver, Deus, estou enxergando. O centurião parado ali, vendo aquele homem gritar, e o rabino diz: foi um menino, onde está o menino? Quando menos espera, dá de cara com Jesus. Olhando nos olhos de Jesus e ouvindo gritos ao longe do rabino dizendo: por favor, me ajude a encontrar o menino. E o centurião ali, encantado com o olhar de Jesus, pergunta a Jesus: você fez aquilo? E Jesus, seguro de si, olhando para o centurião, diz: fiz sim. E o centurião pergunta: quem é você? E Jesus diz: uma vez você me salvou. Jesus falou isso se referindo ao ataque dos rebeldes. E o centurião admirado diz: era você? Acrescenta dizendo: você também esteve em Belém. O centurião, já meio embebecido pelo olhar de Jesus, disse: como você sabe disso tudo? Nesse instante é formado um tumulto, porque as pessoas todas gritavam: é ele, é ele, é ele! E queriam se aproximar de Jesus. Os soldados fizeram um cerco para proteger o menino do povo. E ali Jesus continua a conversa com o centurião. O centurião, que estava ali pronto para matar Jesus, com o poder que Jesus tinha no olhar, fez o centurião refletir. E naquele momento, ele começou a se lembrar de todas as barbaridades, matando as criancinhas inocentes. Ao se dar conta da sua reflexão, diz para a família de Jesus: vão embora, todos vocês vão embora. E ali,
Aprendi com os mestres dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor as minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco das existências. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção e não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem o segredo da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letra, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento e incendeia a emoção, rompe obstáculos e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia e solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Ao se levantar, diga: Jesus, eu te amo. Ao sair da sua casa, diga: Jesus, vem comigo. Quando sentir vontade de chorar, diga: Jesus, me abraça. Quando se sentir feliz, diga: Jesus, eu te adoro. Quando for fazer alguma coisa, diga: Jesus, me ajuda. Quando se sentir derrotado, diga: Jesus já venceu. Quando errar, diga: Jesus, me perdoa. Quando se deitar, diga: Jesus, obrigado.